Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 3 da Lei Orgânica do município de Paraty. Galera, nosso material já está pronto, tá? A gente tem 50 questões aqui, ó, do Estatuto do Servidor, tudo certinho aqui para vocês, tá? Esse aqui é o material que você vai adquirir, beleza? E aqui tem 80 questões da Lei Orgânica do município, tá? São questões comentadas, questões aí bem explicativas para você sair na frente. Eu tenho vários depoimentos de pessoas que foram aprovadas com o meu material e também que foram aprovadas com as minhas aulas, né? Então você pode seguir a gente aqui, ó, o nosso Instagram aqui, ó, só questões de concursos, tá? Segue a gente lá que você vai ver vários depoimentos lá de pessoas que foram aprovadas. Você vai ver conteúdo de aprovações minhas em concurso, tá? Então, e você vai ver lá materiais exclusivos também, beleza? Então segue a gente lá para dar essa força. Aqui no YouTube você pode deixar o like para ajudar o titio, né? A continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Deixa também o seu comentário se você quiser uma quarta aula. E também deixa a sua inscrição no canal, porque quando você se inscreve, você está fazendo aí uma corrente do bem, né? A corrente do bem é o quê? Todo mundo me diz que quando se inscreve nesse canal, ele é aprovado no concurso. Então, vamos pensar positivo e se inscrever no canal para você também ser aprovado, beleza? Tamo junto nessa jornada então. Nosso material tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você pode comprar direto na Hotmart, né? Você vai receber lá o link de compra. Você vai receber o link lá no e-mail, né? Para você acessar os arquivos. E aí tem Pix, tem cartão de crédito, tem boleto, enfim. Você escolhe lá a melhor forma de pagamento, beleza? Também tem o meu WhatsApp aqui embaixo. Se você quiser comprar direto comigo, compra direto comigo também. Show de bola? Tamo junto então. Sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui à nossa aulinha bonitinha, ok? Então, vamos falar das vedações. O que é vedar? Vedar é proibir. Quando você veda alguma coisa, você está impedindo alguma coisa, né? Está vedando ali um cano com água, está impedindo a passagem da água. Então, aqui, vedação é proibição. Toda vez que você vê vedação, é porque é proibido. Então, ao município é vedado. Ao município é o quê? É proibido, tá? Ele não pode aqui, ó, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Beleza? Tiago, não pode ter um culto religioso no município de Paraty? Não pode ter uma igreja? Como que eu vou para minha igreja, meu Deus do céu? Não, calma. Aqui ele está dizendo o seguinte, o município ele não pode estabelecer um culto próprio, né? Ele não pode estabelecer, tipo, igreja municipal, Jesus é amor, igreja municipal do reino de Deus. Ele não pode estabelecer nenhum culto religioso e nenhuma igreja, né? O país, a gente vive num país laico, onde você pode escolher a religião que você desejar. Então ele não pode estabelecer um culto religioso, porque se ele estabelecer, ele vai exigir que você, né, morando no município, como o município ele é governado, né, pelo prefeito, ele vai exigir que você vá para a igreja do município. Não faz sentido nenhum, né? Então, ele não pode estabelecer uma igreja própria do município. Ele também não pode, ó, subvencioná-lo, significa que ele não pode patrocinar. Não pode patrocinar também. Não pode também, se ele não pode criar um culto, ele também não pode atrapalhar os cultos que já estão aí, né? Ele não pode embaraçar-lhes o funcionamento. Então ele não pode atrapalhar o culto lá do pastorzinho lá da igreja, né? Ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência. Deixa eu tirar esse som aqui, senão a gente não vai trabalhar hoje, né? Deixa eu ver aqui. Notificações. Beleza, tirei. Ok? Então, relações de dependência ou aliança. Aí tem uma ressalva aqui, ó. Tem uma exceção. Na forma da lei, a colaboração
de interesse público. Então, se de repente a igreja está fazendo lá um trabalho comunitário, e aí existe uma lei, né? Existe uma lei que ajude, né? Existe uma lei que ajude, olha só. Existe uma lei criada para que o governo possa fazer uma parceria com a igreja, né? Ali momentâneo, não criar assim. Ela não vai fazer para ganhar visibilidade. Ela vai fazer porque existe um interesse público em ajudar as pessoas, aí sim existe essa colaboração do município, né? Aí tem que ter um interesse público e tem que ter na forma da lei, beleza? Show. Recusar a fé, o município também ele é vedado, recusar a fé aos documentos públicos. Então, todo documento público tem fé pública, ou seja, ele pode ser válido em todo o território brasileiro. Por exemplo, você não pode chegar no hospital, mostrar a sua habilitação e o hospital dizer, não, você não é daqui da cidade, eu não vou te atender porque você é de outro estado. Não pode. Todo documento tem fé pública, então ele é válido em todo o território nacional, né? Eles não podem recusar a fé ao documento público, a não ser que esse documento seja falso, né? Se ele descobrir ali que o documento é falso, tudo bem, beleza? Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si, né? O município não pode fazer assim, vou criar uma escola e essa escola aqui só vai participar crianças que tenham cabelo azul, né? Ou crianças que tenham o tamanho do pé 36, não pode. Todos os brasileiros, não pode existir preferências entre si, todos são iguais perante a lei. Aqui também ele diz que não pode subvencionar, né? Ou seja, patrocinar, auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos e não aos sofres públicos, tá? Aqui tá sofres, mas são cofres. Quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Então o município ele não pode também patrocinar, né, auxiliar com recursos públicos, né, propaganda político-partidária, beleza? Então o município é vedado também, ok? Show. Geralmente a banca ela pede esse início aqui desse artigo, né? Desse artigo 10 aqui. Mas a gente sugere sempre que você faça a leitura bonitinha para você poder estudar bonitinho. Beleza? Show de bola. Então vamos aqui, vamos descer um pouco. A gente vai falar aqui do Poder Legislativo. Também é um assunto muito relevante. A Câmara Municipal. Então aqui logo no artigo 11 ele vai dizer que o Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. A gente sabe que a Câmara ela é o lugar onde ficam os vereadores, tá? A Câmara é onde ficam os vereadores, o presidente da Câmara fica lá também. No parágrafo único ele vai dizer que cada legislatura tem uma duração de 4 anos. Isso aqui é questão de prova. Cada legislatura tem uma duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, são 4 sessões legislativas, tá? 4 sessões legislativas. Gente, por que eu fiz isso? Eu poderia ter escrito o número, né? Aqui tem uma sessão legislativa, 2, 3 e 4, tá? Aí cada uma equivale a uma sessão legislativa. No total são 4 sessões legislativas. Isso aqui tudo vira uma legislatura. Legislatura. Que a banca vai perguntar, uma legislatura tem quantos anos? 4 anos. Tá? Eu abreviei aqui. Beleza? Show de bola. Então a Câmara Municipal ela é composta de quê? De vereadores. Eleitos pelo sistema proporcional. Isso aqui é um sistema em que há uma proporcionalidade na escolha dos vereadores de cada partido. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque senão eu vou confundir vocês. Como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Então, todo vereador tem mandato de 4 anos. São condições de elegibilidade para mandato de vereador. Então, para você ser um vereador, na forma da lei federal, tá? Para você ser um vereador, você tem que seguir
Você tem que ser elegível. Para você ser elegível, primeiro você tem que ter nacionalidade brasileira. Tá? Tem que ter nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, você tem que ter a capacidade de votar e de ser votado. Você não pode ter cometido nenhum crime político, não pode estar impedido nem de votar e nem de ser votado, tá? Alistamento eleitoral, né? Tem que estar com o seu título de eleitor certinho. Domicílio eleitoral na circunscrição. Então, o domicílio que você vai fazer, né? Se você for candidato em Paraty, você tem que morar em Paraty, tá? Beleza? Filiação partidária, ou seja, tem que ter um partido. A idade mínima é de 18 anos. Ó, isso aqui pega muito. A idade mínima do vereador, a gente vai chegar nessa parte, mas eu já vou adiantar. A idade mínima do vereador é de 18 anos. A idade mínima do prefeito, eu já vou adiantar para vocês, é de 21 anos. Tá? Prefeito é de 21, vereador é 18. E pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ser alfabetizado, né? Pelo menos tem que saber ler, tem que saber escrever, né? Então tem que estar aí nesse esqueminha. A Câmara Municipal, aqui no parágrafo 2 de Paraty, será composta por 9 vereadores. Grave essa informação no seu coração. A banca gosta muito de perguntar essas coisas. E essa aqui ainda veio falando quantos vereadores tem. Ah, Tiago, mas agora eu dei uma pesquisada aqui no site da prefeitura e não tem mais 9 vereadores. É claro, essa lei orgânica ela é antiga, né? Muito provavelmente o número de vereadores é de acordo com o número de habitantes. Então, muito provavelmente já deve ter mais de 9 vereadores, né? Então, assim, leva o que está aqui na lei orgânica. Leva o que está aqui, tá? O que está escrito aqui. A partir da legislatura se inicia aqui, ó, 1º de janeiro de 2005. Então aqui ele está dizendo para cada número de vereador o número de habitantes. Eu tenho que gravar isso aqui, Tiago? É muito bom você gravar isso daqui, tá? Já vi muitas questões de prova caindo nisso aqui. 9 vereadores é até 10 mil habitantes. Se tiver 10 mil habitantes, tem 9 vereadores. Se tiver 11 vereadores, é porque o município tem 10.001 e 50 mil habitantes. 10.000 e 50 mil. É bom gravar isso daqui, tá? 13 vereadores, 50.001 a 100 mil habitantes. 15 vereadores de 100.001 a 200 mil habitantes. 17 vereadores de 200.001 a 400 mil habitantes. E 21 vereadores de 400 mil a 1 milhão de habitantes. Beleza? Parágrafo 3. A população para fim de cálculo de número de vereadores será certificado pelo IBGE. Então o IBGE vai fazer o cálculo do número de habitantes, vai mandar para a Câmara vai saber quantos vereadores que tem que ter nela. Com efetivo ou projetado até 31 de dezembro do ano anterior ao da eleição. Ok? Aqui outro ponto importante no artigo 13. A Câmara Municipal ela vai se reunir anualmente na sede do município. Geralmente a sede do município é onde fica a Câmara, onde fica a Prefeitura. De 15 de fevereiro... 15 de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro. Tiago, como é que eu vou gravar essas datas? Eu gravava assim, hoje eu já, né? Essa aqui é uma data comum. Tem leis orgânicas que vêm trazendo outras datas. Mas geralmente as leis orgânicas trazem essas aqui. Eu gravava dessa forma, não sei. Pode ser que você utilize uma outra técnica. 15 de fevereiro geralmente é quando começam as aulas. Vamos colocar que começa 15 de fevereiro, as aulas dos alunos, o ano letivo. E aí 30 de junho tem as férias de julho, né? E aí, aqui que a gente chama de recesso parlamentar, né? E aí passa julho todo, começa 1º de agosto as aulas novamente.
e aí acaba 15 de dezembro, que são as férias de dezembro. Eu gravava dessa forma. Então vai de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, e aí tem esses intervalos aqui. Vai até 15 de fevereiro a 30 de junho, aí tem as férias lá, que a gente chama, né, fazendo uma analogia, é o recesso parlamentar, que vai de 1º de julho até o final de julho, e aí começa 1º de agosto a 15 de dezembro. Exceto as sessões itinerantes e as solenes que poderão ser realizadas fora da sede do município. Isso aqui também é questão de prova, já vi muita prova caindo isso aqui. As sessões solenes, qual é a única sessão que pode ser realizada fora da sede do município? Aí ele vai botar sessão ordinária, extraordinária, solene, tá? Então presta atenção nisso aqui também. Ou do recinto destinado ao seu funcionamento. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Então, se a data caiu 15 de fevereiro e for um sábado, qual é o primeiro dia útil subsequente? Domingo não é dia útil, caímos lá para segunda-feira, tá? Quando recaírem sábados, domingos e feriados, exceto as sessões itinerantes e as solenes, que poderão ser realizadas fora da sede do município ou de recinto destinado ao seu funcionamento. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias. Sessões ordinárias são aquelas que seguem uma ordem. Não tem nada a ver com Padre Washington, ordinária, não, nada a ver, pelo amor de Deus. São aquelas que seguem uma ordem, ou seja, são as sessões normais. As extraordinárias são, como o próprio nome já diz, né? São extraordinárias. Então, acontece uma calamidade pública, alguma coisa emergencial, eles convocam as sessões extraordinárias. E as solenes, geralmente, é quando o prefeito, o vereador, né, o vice-prefeito, eles vão tomar posse 1º de janeiro. Ou quando algum, né, precisa, sei lá, algum funcionário, né, vai ser premiado porque tem muito tempo de trabalho, enfim. Aí tem as sessões solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. A gente sabe que o regimento interno são as regras da Câmara, né? O regimento interno é a data das sessões, os horários de funcionamento, quais são as regras, enfim. Esse que é o regimento interno. A convocação extraordinária da Câmara Municipal, ela vai se fazer como? Pelo prefeito, né? Quando esse entender necessário. Pelo presidente da Câmara também, ele pode, né, convocar uma sessão extraordinária para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Lembra que eu falei das sessões solenes? E aqui ele está falando da convocação extraordinária. Beleza. Pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa em caso de urgência ou de interesse público relevante. Pela comissão representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 33, inciso 5 da Lei Orgânica. Parágrafo 4. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Muito óbvio, né? Se você vai falar sobre calamidade pública, não tem sentido nenhum falar sobre transporte público. Tem que falar sobre aquilo que foi deliberado na matéria. Beleza? Artigo 14. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário constante na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. Então, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos seus membros, tá? A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação. Deliberação, galera, é discussão, tá? É debater. Sem a deliberação do projeto de diretrizes orçamentárias. No projeto de diretrizes orçamentárias é o LOAS, que é a Lei Orçamentária Anual, que é um planejamento orçamentário para o ano seguinte. Tem o plano plurianual e tem as diretrizes, que é a LDO, né? Que são as leis de diretrizes orçamentárias. Então, primeiro é debatido essas leis, que depois, né, ela não pode ser interrompida sem essa discussão do projeto de lei orçamentária. Beleza? As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, geralmente é na própria Câmara, né? Observado o dispositivo no artigo 32, inciso 12 dessa lei orgânica. As sessões solenes e itinerantes não poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara.
né? Deixa eu dar uma lida aqui. Uai, então tá entrando em contradição aqui essa lei. Que aqui ele diz que as sessões itinerantes solenes que poderão ser realizadas fora do recinto, fora da sede do município. Aí aqui ele diz que as sessões solenes itinerantes poderão ser realizadas... Ah, não, desculpa, tá certo. Eu viajei aqui. Então, as sessões solenes podem ser realizadas fora do recinto da Câmara, as outras não. As outras têm que ser dentro do recinto da Câmara, tá? As sessões públicas, saldo deliberação, ou seja, salvo discussão em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de 1/3 dos membros da Câmara. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário ou das votações. Beleza? Então vamos continuar aqui. Aqui a gente vai falar do funcionamento da Câmara, tá? Aqui no artigo 19, ele vai dizer que a Câmara ela vai se reunir em sessões preparatórias a partir de 1º de janeiro. Por que é 1º de janeiro? Porque geralmente acontece as eleições no ano anterior e aí 1º de janeiro acontece a posse, né? Essa é a data aqui, ó, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros. Eleições da sua mesa diretora. A mesa diretora, galera, é como se fosse uma reunião de vereadores. Eles vão escolher lá o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, para eles dirigirem a mesa. Então, a mesa significa assim, eles vão administrar, né? A mesa diretora é para administrar o funcionamento das sessões. Então, vamos supor, o presidente vai falar, olha, amanhã vai ter sessão falando sobre, um exemplo, né? Transporte. Aí vai ter sessão falando sobre infraestrutura. Enfim, aí vai ter os horários, quem fala, qual é o partido. Enfim, a mesa diretora é um conjunto de vereadores e esses vereadores vão administrar tanto interna, né? Tanto a parte interna, como a parte externa também, porque eles vão debater assuntos sobre interesse do público, interesse do povo, né? Então a mesa diretora é um conjunto de vereadores, que aí tem um presidente que vai presidir, né? Um presidente que vai presidir é ótimo, né? Mas um presidente que vai liderar, digamos assim, né? Digamos assim não, ele vai fazer isso, ele vai liderar as sessões e aí vai, né, organizar quem fala, quem não fala, abrir uma CPI, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então, no dia 1º de janeiro vai ter a eleição da sua mesa diretora e dar posse ao prefeito eleito e seu vice na forma da lei. Beleza. Aqui no parágrafo único, no parágrafo 1, a posse ocorrerá em sessão solene. Lembra que eu falei que a sessão solene é para posse? Que se realizará independente de número sobre a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Presta atenção aqui que às vezes a banca confunde nas opções. Do vereador mais idoso, do vereador mais antigo, do vereador mais idoso e mais antigo. Então presta atenção que a banca pega nisso aqui também. O vereador que não toma posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, né? Aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. A gente vai aprender o que é maioria absoluta, o que é maioria simples, lá quando a gente chegar em processo legislativo, ok? Imediatamente após a posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do mais idoso. Olha aqui, ó. Olha aqui como ela pode te confundir. Aqui, a posse ocorrerá em sessão solene, que vai ser realizada independente de número sobre a presidência do vereador mais idoso. E aqui, imediatamente após a posse. Então, a banca pode fazer essa jogada. Ela pode colocar imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais... Não, tá igual, né? Tá igual, desculpa. Mais idoso ali, mais idoso cá. Não, porque às vezes tem leis orgânicas que aqui tá mais idoso e aqui tá mais votado, tá? Então tá igual, então tá tranquilo então, tá? Dentre os presentes, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão
os componentes da mesa, aqui lembra que eu falei da mesa, que serão automaticamente empossados. Inexistindo o número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Então, a eleição da mesa da Câmara para a renovação da mesa diretora para o segundo biênio, far-se-á, biênio são 2 anos, tá? Far-se-á primeira sessão ordinária do mês de dezembro da segunda sessão legislativa, empossado no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declarações de seus bens, aos quais ficarão arquivados na Câmara, constando a respectiva atas e seus resumos. Então aqui ele está falando declaração de bens, né? Declaração de bens é para ver se não houve enriquecimento ilícito, né, nesse tempo de mandato. Passou 4 anos, tem um patrimônio de 50 milhões. Não faz sentido, né? Beleza, o mandato dos cargos para a direção dos trabalhos da mesa diretora da Câmara será de 2 anos. Aqui, outra informação importante, ó. O mandato dentro da mesa diretora, dentro da mesa, terá um mandato de 2 anos, dos cargos. Os cargos para a direção, que a gente vai falar aqui embaixo. Presidente, vice-presidente. Esses cargos têm mandato de 2 anos, permitindo a reeleição de seus membros para quaisquer cargos na eleição imediatamente subsequente. Ele não fala, né, se a reeleição é por igual período, mas provavelmente deve ser, né, porque tem um mandato de 4 anos no total. Então, será de 2 anos, permitindo a reeleição. Ok? A mesa da Câmara se compõe de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Esses dias caiu uma questão que eu fiz a prova, que ele perguntou assim: na mesa diretora tem quantos secretários? 1 secretário, 2 secretários, nenhum secretário, 3 secretários? Caiu uma pergunta dessa. Então fica atento também a esse artigo 21. Na Constituição da mesa é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da casa. Tem mais partidos que têm mais vereadores, tem mais partidos que têm menos vereadores. Então é feita uma representação proporcional. Eu estou falando bem a grosso modo, né? Só para você entender que existe, né? Vai existir ali, se eu não me engano, são as... Agora me fugiu a palavra. Mas existe essa votação proporcional dos vereadores, né? Que fulaninho vai escolher Joãozinho, que vai, né? E aí é assim, vai ter uma votação. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque é o que está aqui, tá? É o que está aqui na lei. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Então, na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso. Então, fique atento que é sempre o mais idoso. Ainda bem que essa aqui traz o mais idoso. Tem um que traz os mais votados, enfim. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Então, eles podem ser destituídos da mesa por voto de 2 membros da Câmara. Isso aqui é maioria absoluta. 2/3 é maioria absoluta porque é mais do que a metade, né? Então dá o quê? Dá uns 66% aqui. Quando faltuoso, ele não pode faltar muito, não pode ser omisso, ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe as permanentes, tá? Discutir e votar projetos de lei, né, que dispensar na forma do regimento interno, a competência do plenário. Isso aí está falando aqui que discutir projetos de lei que dispensem o plenário, tá? Salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da casa. Realizar audiência pública com entidade da sociedade civil. A sociedade civil aqui pode ser alguém que seja, né, um líder comunitário, enfim. Eles podem realizar audiências públicas para isso. Convocar os secretários municipais ou os diretores equivalentes para prestar informações inerentes às suas atribuições. Então, ele pode convocar um secretário para trocar ideias, trocar expertises, né? Beleza. Receber petições e reclamações ou queixas de qualquer pessoa contra os atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Então, ela pode receber uma petição, uma reclamação ou queixas de qualquer pessoa, até você, eu, você, todo mundo,
pode fazer uma petição contra os atos de omissões das autoridades e entidades públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Inclusive, quem faz a fiscalização do Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito, é a Câmara Municipal. E aí vem aqui no parágrafo 2, as comissões especiais criadas por deliberação do plenário serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. As comissões parlamentares de inquérito, que a gente chama de CPI, né? Não sei se você já ouviu essa sigla. É como se fosse um tribunal interno deles lá. Eles mesmos que leva testemunha, tem, né? É tipo um tribunal mesmo. Que terão poderes de investigação, tá vendo? Próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Grave isso daqui. As CPIs, para abrir uma CPI, precisa de requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fatos determinados por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público. Então, se não for resolvido ali, é enviado para o Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Beleza? Ok, então essa parte aqui a gente fica por aqui e aí a gente vai dar continuidade. Mais aulas aqui, a gente vai falar das atribuições da Câmara, que também é um assunto muito importante que a gente vai falar aqui, ó, com a sanção do prefeito. Tá vendo? Compete à Câmara com a sanção do prefeito e aqui mais embaixo compete privativamente à Câmara. Então a banca gosta muito de misturar esses conceitos, tá? E aí eu vou te dar um bisuzinho e você mata essa charada aí rapidinho. Então a gente volta falando sobre as atribuições da Câmara Municipal. Se você gostou dessa aula, deixa o like, deixa o comentário e se inscreve no canal para você acompanhar também quando a gente coloca uma aula nova. Clica no sininho lá, coloca todas as notificações e aí acompanha nossas aulas aqui quando a gente postar uma nova, beleza? Tamo junto nessa jornada, obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau.